Estamos no ar, TV Com Debate entra no ar ao vivo pela sua TV Com. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, vamos discutir mais uma etapa da Operação Lava Jato, mais problemas encontrados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, melhor dizendo, e é como um jogo de dominó. A cada etapa da Lava Jato, algumas pedras vão caindo. E a gente quer saber, acho que o Brasil inteiro quer saber aonde vai terminar essa Operação Lava Jato, que agora está investigando o setor energético, o setor ligado à usina de Angra 3, Angra 1, Angra 2. E para discutir mais essa etapa da Operação Lava Jato, eu recebo nos nossos estúdios o Carlos Alberto de Sá Romano, delegado Romano. Boa noite, delegado. Boa noite, Romano. Já é de por casa. Por favor. Boa noite, doutor Filete. E Eduardo Filete. Eduardo Deixe-me anunciar aqui também, Eduardo Filete, para comentar as notícias de hoje. A gente vai falar também da alta do dólar, baixou hoje, mas toda essa insegurança econômica, social e política, a gente vai passar limpo na próxima hora. Eu já emendo a primeira pergunta. Romano, o que é esse papel que você tanto mexe, tanto ostenta, tanto mexe? Não é dinheiro, mas ostenta, mas tem um valor muito grande. O que você tem para nós aí? Boa noite. Eu estava consultando a Lei de Segurança Nacional hoje à tarde, com a curiosidade de ver quantos tipos dessa lei especial o Lula infringiu. No mínimo 3, contra a segurança nacional, contra a ordem pública, contra a sociedade, contra as instituições democráticas, enfim, só 3 dispositivos já é o suficiente para ele. E o MST está no 23º, 24º dispositivo, ou seja, tipos consumados. Por quê? Os tipos aqui consignados nessa lei especial diz colocar em risco ou ameaçar as instituições ou a ordem pública. Ele ameaçou publicamente, gravado, tanto em rede nacional, quanto nas reuniões do Partido dos Trabalhadores, quanto as reuniões naquelas organizações ali paramilitares, naquela ameaça que ele fez à sociedade, que ele vai, o José Estélio ia colocar o exército na rua. Isso é um crime consumado. Colocar o bloco dele na rua, o exército já configura. É consumado. A ameaça que ele produziu publicamente, gravada, repassada, registrada, enfim, divulgada em todos os meios de comunicação, jornais, rádio, televisão, enfim, consumou só esse tipo da Lei de Segurança Nacional, que é de 1983. Então, independente dos outros tipos que ele vai ter que responder, porque a gente está agora, é tão rico essa história da Lava Jato que não vai faltar tema para a gente debater, cada semana um. Por exemplo, o ministro da Justiça dizendo, olha, deixa chegar no Supremo que a gente resolve tudo. Claro, tem 8 ministros que são deles. Isso não pode acontecer. E o povo brasileiro, a imprensa livre, a ordem dos advogados, as instituições, os homens de bem que restam nesse país, que são, eu digo que restam, no sentido assim metafórico, por quê? Porque nós não vamos aceitar, o Brasil é nosso, o que eles fizeram é gravíssimo, é uma coisa inaceitável contra a República, contra as instituições democráticas e contra o erário público. Esse dinheiro tem que retornar imediatamente. Boa noite, Eduardo Filete. Boa noite. Que você tem o que você acha da atual situação? Que essa insegurança política também contribui para a crise econômica. Você concorda? Uma coisa puxa a outra, né? Porque se você tem, por exemplo, se o dólar está subindo, como você falou, o que acontece? Enfraquece o nosso dinheiro, o empresário não tem como comprar maquinário lá fora, ao desemprego, porque se o comércio não vende, ao desemprego. E o Brasil é meio atrochado de muita lei, por exemplo, vamos dar um exemplo, fundo de garantia por tempo de serviço, 8%. Se você perguntar para o trabalhador se você preferiu o dinheiro para ele ou no fundo de garantia, ele vai falar que preferia para ele. Então, de repente, você paga o funcionário, mas você tem que pôr uma conta de 100% a mais. É o dobro, geralmente então, a conta que você faz é o dobro, né? Vamos dar um entregador de pizza, vamos começar, entregador de pizza. Ele ganha, vamos supor que ele ganha o salário mínimo, mais R$2, R$5 que ele entrega de pizza. Se cair a entrega, o salário dele não vai ser R$2.500 por mês, vai ser R$1.800. Ele vai chegar pro patrão dele e vai falar, poxa, não dá. O cara fala, mas eu também estou vendendo menos. Não dá para mim também, né? E o cara que vende o queijo para pizzaria também vendeu menos. E de repente a pizzaria que abre de segunda a domingo, de segunda a segunda, da segunda não trabalha mais. Mas nós temos algumas leis trabalhistas também que são meio complexas. Por exemplo, se você quiser contratar um exemplo, eu não tenho pizzaria, só dando um exemplo, um motoboy 2 vezes por semana, você tem que registrar ele.
Diferente dos Estados Unidos, que ele pode prestar um serviço para você. Um trabalho no caso de uma avulso. faxineira, você pode trabalhar 2 vezes por semana e tal. 3 vezes por semana já tem vínculo empregatício. No caso dos motoqueiros, você tem que empregar ele lá. Então, quer dizer, as nossas leis de mercado são meio complicadas. O próprio salário mínimo é uma coisa complicada, porque você obriga a pagar um salário mínimo, mas de repente o cara só quer trabalhar um dia na semana. Você obriga a pagar o salário mínimo para ele, se ele for registrado. Né? O mínimo. E também, às vezes, o cara merece mais que o mínimo, mas começa com o mínimo. Então, é muito complexa essa lei trabalhista, muito arcaica, muito presa. O governo intervindo muito, né? Que, por exemplo, a melhor coisa de um país é quando o governo administra e não intervém. Gerencia, né? Gerencia. Livre negociação. É igual um condomínio. O síndico vai lá, gerencia o dinheiro, tal, tudo. Faz o meio de campo. Isso, se ele começa a intervir muito, qual imposto aqui, imposto de lá, cria imposto para lá, não sei o que acontece? Então você vê que os aumentos dos impostos foram municipais, estaduais, federais, né? Então o que aconteceu? Sempre aumentou a carga, mas é uma coisinha a mais, é uma coisa assim, no carro você tem que pôr o extintor, agora não é mais, é o ABC, você tem que comprar, é uma porcariazinha, mas você compra lá. Uma migalha que depois... Uma migalha, aí uma sobretaxinha no pão, uma sobretaxa nisso. Então quem for no supermercado pode ver que o aumento de preço está gritante. E quem for nas lojas, no comércio, embora muitos comerciantes, né? O Nicolau Beide, meu amigo, fala que não, né? A gente discute no Jornal da Manhã ali, diz que não. Segundo o senhor Nicolau, não é tudo isso, tranquilo. não é tudo isso, é uma marolinha e tal. Mas se você for, por exemplo, às vezes no fim de semana, eu vou comprar uma massinha numa rotisserie? Isso, na ponta da praia. Era sempre cheio, né? Então eu passava lá, pedia, depois 2, 3 horas eu voltava lá, para não ficar esperando. Quando estiver pronto mesmo, você me liga. E, né, deixa que eu deixe para a mulher não ficar muito apavorada. Outro dia eu fui lá, estava vazio. Não vazio, mas estava vazio. Eu falei, nossa, deu uma quedinha e tal. Outro dia eu fui no Fórum de São Paulo, né? Fui no Fórum de São Paulo com um amigo meu. Eu tinha que ir para São Paulo, graças a Deus não tinha nenhum problema lá não. Ele foi, eu peguei uma carona com ele. Foi só pegar uma carona. Pegar carona porque eu ia lá perto, né? Então, até com o Dr. Aldo, o econômico Dr. Aldo. Dr. Aldo, Tá. Eu tenho direito de resposta. Direito de resposta. Seu nome foi citado. Eu vou falar hoje amanhã o no direito de programa. resposta. Perfeito. No meu programa. No mesmo programa. No meu programa. Perfeito. Então, aí eu fui lá com ele, o estacionamento vazio. Aí o Aldo falou, poxa, nunca tá assim? Eu não conheço, né, Romano? Qual que é o Fórum de São Paulo? Barra Funda? Não, lá no... Qual deles? Não é na Barra Funda, não. O outro. Na Praça da Sé? Praça da Sé, isso. Estou no Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, desculpa. Tava meio vaziado. Aí o Romano falou, pô, nunca tá assim? Aí eu, curioso, né? Perguntei pro cara, como é que tá? Aí ele pôs no computador, ó, tá queda de 18% a 20%. Isso fazia um mês atrás, né? Então é normal. Então se você não tem, por exemplo, demanda, você não tem contratação. Se você não tem contratação, você tem perda. Então, tudo isso é perda de mercado. Tudo isso por quê? Porque o Brasil, que é um país rico, foi mal trabalhado, como o Romano falou. Muito escândalo. Agora, quando abrir, BNDES, vai abrir agora. usina, já abriram, a Petrobras já está aberta. Quer dizer, muito problema. E a Petrobras, se não tivesse esse problema da diminuição do preço do petróleo, porque os árabes diminuíram o preço do petróleo, né? Porque eles tinham uma concorrência americana e tal, eles começaram a diminuir o preço. Se tivesse barril a $100, eu tenho certeza absoluta, conversei com vários especialistas que nada seria descoberto da Petrobras. Seria. Para, Edu. Romano, não, deixa eu explicar uma coisa para você. Não, se você ganha 50 mil por mês... Aí depois você vai deixar ele dar, ele dizer por quê réplica, vai deixar ele fazer a réplica. Se você ganha 50 mil por mês e você joga o dinheiro lá e de repente... não vou citar nome aqui, um fornecedor de serviço na sua casa rouba R$1.000 por mês, tá? E você dá uma mesada, você tem 2 filhas, tá? Você dá uma mesada de R$1.000 para cada uma, e elas pegam 1.000 lá. Você ganha 50, você não percebe, você ganha muita coisa. O que aconteceu? A Petrobras, além de ter investimentos horríveis, comprar usinas ultrapassadas por valores superfaturados. Estava passadena. Isso, e outras também. Além disso, além desse problema, nós tivemos o quê? A roubalheira, né, que sempre existiu, só que agora foi uma dose cavalar, né, era um cachorrinho que comia. Agora uma roubalheira, Fala a maior roubalheira conclui da então. história. Era um cachorrinho que comia, e depois foi o leão. Mas, isso eu discuti com o Cassione, com várias pessoas que concordaram. Se
o petróleo que tivesse 100 dólares o barril ainda, 90, 110 dólares, não teria esse escândalo todo. É que, infelizmente, geriram mal o dinheiro, a roubalheira aumentou e o petróleo caiu. Aí não tem jeito. De 50 mil ele passou para ganhar 20, a mulher, em vez de pegar 2, pegou 4, o outro pegou 2, a que pegava 1 pegou 2. Aí de 20 sobrou 10. O cara, opa, eu ganhava 50, sobrou 10. Aí assustou. Aí assustou. Você entendeu? Então, o negócio, então foi todo esse problema. Lógico, porque Pela ordem. já muitos entes. No Manhattan pela Connection. Pela ordem. Não, ele vai falar. No Manhattan Connection, o Paulo Francis, que Década de morreu, 90. já falava que. Ele falava todo, mas todo é uma palavra burra. Então eu vou falar, eu vou parafrasear ele, mas melhorar a frase dele. É que muitos gestores e diretores da Petrobras já tinham conta no exterior em 90. Ele falou todos, mas eu acho que todos, a unanimidade é burra. Tem gente honesta no PT, tem gente honesta na Petrobras, os funcionários de carreira são honestos, e eu não acredito que todos os gestores roubaram. Mas, tipo assim, alguns roubaram. Então, o que aconteceu? Desde 90. E por que a empresa não faliu? A empresa dava lucro, a empresa ganhava prêmios de qualidade no mundo todo. Porque comprava bem e o petróleo era alto. Quando comprou mal e o petróleo baixou e a voracidade do roubo foi muito grande, aí deu pau. Romano. Não, pela ordem. Por que você Antes, não, no primeiro tópico da exposição, não concorda com o Eduardo Filete? Não, já vou chegar antes de chegar lá. Eu não estou defendendo ninguém não, hein, Romano? Não sei, lógico, evidente. De uma maneira, a democracia é isso. Acho que a gente tem pontos de vista convergentes e alguns divergentes. Eu quero dizer o seguinte, a questão da parte econômica, que ela é anterior, ela independe da Petrobras. Veja bem, a parte econômica com relação à legislação trabalhista e previdenciária. Há 20, 30 anos se fala nesse país que a legislação trabalhista ela é incompatível com o regime capitalista, cuja finalidade é lucro. A finalidade do capitalismo é lucro. É evidente que tem que ser um lucro, como nos Estados Unidos, um lucro que tem que ser controlado. E não um capitalismo voraz, um capitalismo selvagem. Então, o capitalismo dito brasileiro tem uma legislação que não é uma legislação, vamos dizer assim, socialista comunista. Em que o Estado, ele pega 3 ou 4 pedaços do bolo, né? Quem produz a riqueza, quem produz e quem emprega, que o maior empregador no país não é o Estado, e sim a iniciativa privada. Pequenos e notadamente, o maior empregador nesse país é a construção civil, depois a indústria automobilística, não é? Enfim, depois, não é o maior empregador, mas quem mais produz riqueza no país é o agronegócio, inquestionável. Então, é uma legislação que sempre se falou, vamos mudar, mas nunca se mudou, por falta de interesses corporativos, e aí também os sindicatos têm responsabilidade. Né? Os sindicatos que tinham interesse em que a legislação, porque não é possível. Os sindicatos estão muito sempre envolvidos. E veja, se a legislação ela não faz bem para o país, por que não se mudou essa legislação? Se adequasse ao empreendedorismo, às empresas que são as empregadoras, para produzir mais riqueza. Se ganha riqueza não na unidade, mas na pluralidade. E esse parâmetro é o mesmo com a legislação tributária. Por que não se cobra menos tributo sobre o fato gerador, para que se permita mais fatos geradores, e aí o Estado pode até arrecadar mais, mas não na unidade. Produção. Exatamente. Cobrou a renda, mais riqueza, mais renda. demanda, mais produção, mais gente empregada e mais gente usufruindo dos bens. E outra, detalhe, com maior distribuição de renda. Então, não se entende o porquê nesse país, apesar de tantas cabeças gloriosas, tantas inteligências no ramo da economia, no ramo do direito, no ramo da política interna, da distribuição, não se efetivou isso. E aí a gente chega no problema político, do político brasileiro. E essa questão da corrupção, ela não é agora. A Petrobras só foi um estopim porque quando pegaram esse grupo que entrou no poder há 12 anos atrás, a partir do Partido dos Trabalhadores, isso está evidente, pela incapacidade de gestão, absoluta incapacidade de gestão, pela indicação de pessoas que não tinham gabarito nem capacidade para exercer as funções que estavam exercendo. Não sou só eu que estou falando, especialistas em economia, especialistas em gestão pública. Não tinha gestores. Eles demonstraram absoluta incapacidade na gestão do país, de um volume de... Óbvio, são bilhões, são centenas de bilhões de reais ali à disposição. O que eles fizeram? Pegaram dinheiro,
começaram a colocar não só lotear, mas colocar em planos sociais, em políticas sociais, sem se preocupar com a arrecadação, sem se preocupar com a estrutura, sem se preocupar com outros segmentos sociais absolutamente importantes para a manutenção do país, da economia e da saúde da nação como um todo. Tanto nos aspectos nacionais como internacionais. Você vê que hoje o Barack Obama ele só está batendo num ponto na viagem que está fazendo para a África. Corrupção. E o Brasil hoje é um exemplo de risos de choro, porque um país com essa riqueza toda... Chacota. Um país que tem essa riqueza toda, né, estar na situação que está por causa dos políticos. Não tem outros culpados. Os culpados são os políticos há décadas, e essa roubalheira não é de hoje. Né, se você pegar... É porque não vai, é tanta coisa... É tanto dinheiro que foi desviado, são tantas falcatruas, e aí eu entro na divergência com você pelo seguinte, com relação ao Petrobras. Independente do valor do petróleo, do barril do petróleo, até porque, vou usar uma expressão muito popular, o pré-sal era o maior caô, ou seja, uma mentira. E por que era um caô? Porque o pré-sal, aqui em Santos, a qualidade do óleo baixíssima, a prospecção e a exploração caríssima. Correto? Ainda tem que se desenvolver tecnologia para buscar... Petróleo, não ia ter mercado. Não ia ter mercado. Para você extrair não ia ter mercado. A 100 dólares não ia ter mercado. Porque a qualidade, o nosso óleo é péssimo. O pré-sal, segundo o Romano... O diamante brasileiro é de péssima qualidade, o ouro brasileiro também de péssima... Entendeu? Então, veja... É lei de mercado, isso é mercado, a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, o que a gente tem que fazer? Quando o Lula vendeu tudo isso, por quê? Porque aí a situação do Eike Batista, por que se liberaram tanto dinheiro para o Eike Batista? Cadê o Eike Batista com os bilhões que ele arrecadou? Falam que o Eike Batista e o Lula são sócios. Tem que se apurar se são mesmo. Porque se ele obteve aquela quantia, aquele volume de dinheiro do BNDES, está quietinho agora. E quando lançou também ações no mercado... Colocou... 171 bravo. Abriu capital de algumas empresas que ele dizia que iam ser as empresas mais lucrativas do Brasil. Mas respaldado na exploração de petróleo que já tinha. Exatamente, em cima da exploração de petróleo. Do petróleo que ia ser a redenção do país. E o Brasil ainda com uma certa credibilidade, o investidor americano, o investidor estrangeiro acreditou e botou dinheiro. Credibilidade. Você tocou num assunto que faz parte da minha próxima pergunta. Na tua avaliação, depois do filete, a avaliação que você faz em relação a essa atrapalhada política que está o nosso país, isso lá fora inibe o investidor, o empresário lá fora, o empresário sério, está pensando 2, 3 vezes antes de colocar dinheiro aqui no Brasil? Por isso que o dólar está aumentando, quer dizer, os dólares estão saindo do Brasil, os investidores estão tirando dinheiro do Brasil. Parece que a nota de investimento do Brasil está para cair, que o Brasil não vai ser mais classificado como um bom pagador das suas dívidas. Isso é um reflexo dessa instabilidade política, desse desgoverno que nosso país atravessa? Hoje, o órgão internacional, são 2 ou 3 órgãos que fazem essa avaliação e essa nomenclatura, enfim, esse título, para que o país tenha credibilidade na economia mundial. Eu acredito que eles foram muito claros. Nós vamos dar uma chance para vocês. Vocês vão ter que fazer os ajustes. A gente permaneceu num degrau assim, é o BBB menos, que é quase um degrau abaixo de ser um mal pagador. Uma Argentina da vida. Eles nos mantiveram no degrau, mas fizeram uma ressalva. Nós vamos dar a última chance para vocês. E mesmo assim, por exemplo, muitos fundos de pensão americanos, eles têm no estatuto deles que eles não podem investir num país com esse tipo de risco. Países que têm esse tipo de... Instável economicamente. Instabilidade politicamente. Porque o que tá matando o Brasil hoje é essa instabilidade econômica. Por exemplo, teve ontem um almoço de empresários, né? de uma nata do empresariado nacional, que eles falaram: vocês decidam, por favor, saia Dilma, fica Dilma, entre a Temer, sai Temer, entre quem for o José Bedeu, mas decidam. Por quê? Porque o país está parado, ninguém sabe se coloca o dinheiro aqui, se coloca o dinheiro lá, se vai andar a indústria. Veja bem, a questão da legislação, voltando à trabalhista, tributária, ela é fundamental para que a indústria brasileira tenha competitividade. Ela não tem competitividade, mas é por culpa do empresário brasileiro? Não, é por culpa da legislação, é por culpa da miopia dos políticos que insistem em impedir que a coisa nacional, no sentido de tudo
tudo, a produção, serviços, enfim, tudo, tenha condições de parâmetro nos critérios internacionais. Que possa andar. Né? Que possa competir, prosperar. Que possa competir. E veja, essa competição reverte, sabe para quem? Para o brasileiro. Só que quem está impedindo isso, repito, são os políticos. Concordo com o que o Romano falou. Agora não vai ter divergência. Não teve divergência. Eu só falei que, por exemplo, por que ficou 12 anos e descobriram agora? Porque meteram a mão muito dinheiro e o petróleo baixou. Na minha opinião, se o petróleo não tivesse baixado, isso é uma discussão ampla. Teria que... A sua teoria é essa? Não é minha teoria. Eu acho que o Romano está certo. O petróleo aqui era de baixa qualidade. Eu estava quase indo para a praia ali, que eu moro em frente à praia, estava quase pegando petróleo pro meu carro lá. Estava quase pegando petróleo. Indo para a praia para cavar ali. Então, o pré-sal... Existiu, a gente entende que aqui é uma ilha, que nós não temos terrenos, que é uma cidade plana, que é uma cidade com uma qualidade de vida boa, saneada, tudo. Então a gente entende que, por exemplo, que é uma das cidades com melhor qualidade de vida de Santos, que o metro quadrado é caro. Mas ele ficou muito mais caro por essa virtude que o Romano falou, esse sonho do pré-sal, que na verdade, tecnicamente, só serviria se o petróleo estivesse muito na alta, né? Mesmo assim teria um problema tal. Mas é aquele negócio, os Estados Unidos têm petróleo que eles não retiram debaixo da terra, porque eles guardam de reserva para ele. Tem então, às vezes até você ter um petróleo que ele saísse, vamos supor, $60 o barril, mas para a gente não ficar dependendo do exterior, também seria uma meta política e tal. Mas o Romano falou tudo, é um engessamento total. É a lei trabalhista que já existe há muito tempo, que ingesta de você contratar. Por exemplo, quem é o cara que vai contratar um funcionário hoje? O movimento diminuiu, você vai contratar, mas se você tivesse que pagar só o funcionário, tudo bem. Não deu certo, você mandava ele embora, beleza. Mas hoje você dá atrelado, a lei trabalhista, você vai pôr o cara lá, mandou ele embora depois de 3, 4 meses, ele pode ir para a Justiça do Trabalho. Então tem muitas coisas complicadas. Além disso, o empresário brasileiro não tem como investir com dólar alto no maquinário que ele precisa para competir no mercado mundial. E o que o Romano falou é mais importante ainda. Você tem uma empresa. Você já tá, o cara geralmente o empresário já está bem de vida, o empresário desses de empresa. Para ele falou, para mim, para minha família não vai faltar. Mas pode quebrar. Pode quebrar, eu concordo, mas ele fala assim, eu vou investir o capital que eu tenho em maquinário no dólar alto, num país estável como esse, num país que, por exemplo, o Eduardo briga com a Dilma, que briga com o Calheiros, com o Renan, que o Collor fala que foi espetaculoso o que fez na cara dele, que o outro fala que não sei o que quer dizer. É uma briga total, né? Uma briga total. Que o presidente da Câmara chega e fala, agora a Dilma está me perseguindo, eu vou botar um monte de coisa contra ela. Bom, então, Eduardo, com todo o meu respeito, quer dizer que se a Dilma estivesse tratando você bem, você não colocava a CPI? Ia ficar de bem. Não, eu quero entender, a gente tem que entender, né? Então, se a Dilma te cutucar, você cutuca ela, mas se ela não cutuca, você não cutuca. Quem perde é o povo. Então, você não está lá, vocês estão fazendo balcão de negócio lá, vocês estão administrando. É preciso se eu sou prefeito de Santos e falo, olha, o vereador está me cutucando, eu vou cutucar ele. Não, eu tenho que trabalhar com o prefeito certo para que o vereador não me cutuque, né? Ou seja, então é uma bagunça. Chegar um presidente da Câmara e falar, olha, a Dilma agora vai ter eu vou botar várias CPIs aqui para pegar ela, porque ela está pegando no meu pé. Não, você tem que colocar CPI, porque o Brasil precisa dela, porque você tem que cumprir sua função. Aí, né? Então, função constitucional. Você foi eleito para isso. Você não foi eleito para ficar vazilinando a Dilma, nem ela para ficar vazilinando. Agora dá para entender que tem 70 bi lá fora, que muita gente foi colocando dinheiro lá fora. O que está acontecendo nesse país? Que não só o Brasil passou por várias instabilidades, né? Dos quatro presidentes democraticamente eleitos depois do regime militar, 2 caíram. Sarney. Não, os presidentes, vamos lá, indiretamente. Tancredo vai assumir o Sarney. Isso. E o Collor caiu. Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Antes da gente vai pro break, Eduardo Filete, o mercado de futebol, ele resolveu esse problema da lei trabalhista. Eles combinam um salário menor na carteira e depois pagam o direito de imagem. Eles fingem que pagam o direito de imagem e o jogador depois tem... Mas é uma burla para você não ter que pagar a integralidade. Eu acho outro aborto da natureza o clube formar o jogador e ficar na mão de empresário. Outro dia eu sou convidador do Santos, eu fui ver um jogo do Sub-23. Sub-20. Santos e Barueri, aqui na Vila. 2-1 pro Santos, no CT. Aí eu fui lá, eu tinha que ver umas coisas, conversar lá com o pessoal, entrei lá e tal. Eu falei que tinha 11 jogadores do Santos, mais reserva. Um monte de gente vendo, a entrada franca, é evidente, você não pode impedir. Aí eu falei pro porteiro lá, quais jogadores aí não tem empresário? Todos os empresários estão aí. Ou seja, a clube, assistência toda ali era de empresário. O clube, que é o criador, ficou pobre com a Lei Pelé.
Vamos discutir a Lei Pelé a aqui no criatura programa ficou rico. brevemente. Então, antigamente, o Eurico Miranda, o Vicente Mateus, tudo bem, mas o clube, bem ou mal gerido, ele tinha um dinheiro. Certo? O Corinthians comprou Palhinha, foi o primeiro jogador caro que comprou por 7 milhões na época, comprou do Cruzeiro. Então o Cruzeiro recebeu. Sócrates também, do o Cruzeiro recebeu 7 milhões. Aí o Corinthians comprou o Geraldão, o Geraldão era meio perneta, depois eles viram que o bom era o Sócrates, que era o gênio. Chamaram o Sócrates. Juntos. O Santos vendeu o Paulo Isidoro, ganhou dinheiro. Agora, agora você vê, hoje em dia o time não ganha mais dinheiro nenhum. Ao contrário, né? Agora, essa lei do salário, que agora também os sindicatos também, o time que não pagar vai perder ponto, é meio complexa, porque você vê, o Santos pegou um time com 7 meses de salário atrasado. Quer dizer, já pagou um monte de folha de pagamento. Eu não estou criando culpa, não. Então, assim, eu acho que tem que dar um tempo para o time começar a refletir isso. Agora, eu acho que tem que ter um teste salarial no Brasil. Nós vamos fazer um break. Na volta, você continua e aí o Romano réplica. Vai ter a réplica na volta do comercial, do intervalo. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Alô, amigos da TV Com, eu quero convidar vocês a participarem da Ação do Coração. Esse ano, domingo, 2 de agosto, no Gonzaga, de frente à Praça das Bandeiras, um mar de corações de frente para o mar. Participe confeccionando um coração de tecido, colocando dentro dele as suas melhores intenções, desejando bem sem saber a quem.
Abra a gaveta, abra o armário, abra o coração e participe da campanha também, doando agasalhos, alimentos ou brinquedos usados em bom estado que serão enviados para o Vale do Ribeira. Ação do coração. Estamos doando amor. Venha você doar também. Vem. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Já estamos de volta com o TV Com Debate desta quarta-feira, que hoje recebe o delegado Carlos Alberto Romano e o Eduardo Filetti nos comentários. Antes do break, o debate estava acalorado. O senhor quer terminar o seu pensamento? Ou posso passar a réplica? Não, deixa eu terminar, porque o cara que está ligando agora a TV. Réplica. Eu só falei que você está falando dos clubes e tal. Eu só falei que o Santos pegou 7 meses de atraso salarial, não estou culpando ninguém. Então essa questão do sindicato, querer tirar 3 pontos, eu acho que você tem que dar um prazo para os times se adequarem, né? Um prazo, por quê? Inclusive, as folhas salariais dos clubes são muito mais do que eles podem pagar, né? Aqui no Santos a gente gastava 9 milhões, está gastando 2,5. O Santos está tentando. Só que já pegou muito atraso e tal. E também acho que tem que rever a Lei Pelé. O Romano pode falar com mais propriedade que ele é advogado, porque você vê, antigamente os clubes ganhavam dinheiro. Aí falavam, nossa, porque o Vicente Mateus, porque o Vadielu, porque o Modesto Romano, pai, não sei o que, tinha muito poder e tal. Aí o que aconteceu? Hoje o clube ficou pobre e o empresário ficou rico. Então você vê, quem ficou rico é Wagner Ribeiro, não que eles não mereçam um pouquinho, mas você vai no treinamento do Santos do Sub-20, o mais perna de pau ali tem empresário. Você vai, quer dizer, então o que aconteceu? O clube ficou refém. Vitrine, refém de jogador. Então eu acho que na época que o passe era do clube, mas a mesma escravidão. Hoje também é uma escravidão. Mas hoje também é escravidão. O argumento era esse. Hoje também é escravidão. O jogador era escravo do clube. Hoje também é uma escravidão. Você é escravo do empresário. Né? Que só mudou o senhor. Mas ganham bastante dinheiro. Ganha. Então, você vê hoje um perna de pau ganhando 50 mil reais. No mínimo, eu já joguei bola. Mano? Eu já joguei bola. Então, sabe, como posso falar com uma certa propriedade. Você sabe, cheguei até profissional do Santa Cruz, cara. Apesar de não jogo bem, mas cheguei até lá. Chegando profissional. Foi pro Neno lá? Não, ele jogou no Maranhão. No Maranhão. Eu fui pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu fui pro... Mas você jogou com o Rodrigo? Você chegou a jogar com o Rodrigo? Não. O Rodrigo Beckham, que jogou. Que é daqui de Santos também. Não, o Romano é mais velho. Sabe com quem eu joguei na época? Eu joguei com aquele lateral que era que chegou até a seleção brasileira, o Ricardo Rocha, cara. Eu cheguei no Santa Cruz e o Ricardo Rocha estava saindo, só que ele era atacante, entendeu? Eu fiquei um tempo lá. O Ricardo Rocha zagueiro. Ele era lateral direito, ele estava no Santa Cruz, aí ele saiu do Santa Cruz, foi pro Guarani. Aí do Guarani foi para a seleção brasileira e estourou. Mas o São Paulo também, né? Estourou. 86 foi jogou no Barcelona também. Jogou no Barcelona. Jogou no Real Madrid. Hoje ele comenta. Real Madrid, jogou no Real Madrid, depois foi pro Flamengo, lembra? Aí acabou a carreira. Pode ver. Não, hoje ele comenta também. Como jogador. Não, sim, mas tô falando da época que eu jogava bola. Então eu posso falar alguma coisa, assim, daquela época do futebol. O problema do futebol é idêntico ao problema do país, é de gestão. Nunca, se você pegar direitinho, as pessoas não tinham os ditos, não empresários, mas o pessoal que investia-se para as conduções dos times não eram assim, não tinham capacidade gestora. E pior, não tinham também o nível de honestidade suficiente para conduzir a coisa. Dizem, não sei se é verdade, dizem que no Santos, na época das excursões do Santos, as malas... Assim, curiosamente voavam pelas janelas. Literalmente voavam. Que não abriam, pô. Cadê o dinheiro da excursão? Sumiu. Caiu como é que eu vou? Sabe? O problema não é dos times, é ética. Aí eu sou santista. E um assunto leva a outro, né? Sim. A gente fala da política, tô falando de dinheiro, eu estou falando em desonestidade, honestidade e roubalheira. O problema do futebol brasileiro, mais uma vez, é roubalheira. O presidente do CBF não sai do Brasil porque ele sabe que vai ser preso pelo FBI.
O Santos não está conseguindo pagar salário. Todo mundo enaltece. O Neymar é um craque, tem maior talento. Mas o que ele fez com o Santos Futebol Clube foi a maior vergonha, foi a maior desonestidade. Ninguém fala isso. Sem vergonha. Ao contrário, né? O que é isso, cara? Como é que ele pode jogar vendido? Vendido pro Barcelona. Jogou a final. Ele estava vendido. Já sabendo que ia jogar no Barcelona. Sim, falta de ética absoluta. Ninguém fala isso. E outra coisa. Lá da cadeia. 2011. Por exemplo, se você for numa recursal, o cara que foi ver o jogo no Japão pode pedir o dinheiro de volta. Teve um grupo de torcedores que entrou na justiça, justamente se sentindo lesado, enganado. Você vê a vergonha. Só que o grupo investidor entrou na Espanha. Na Espanha, o ex-presidente do Barcelona está preso, o atual vai para a cadeia, o pai do Neymar está como réu, o Neymar está como réu, e lá é cadeia. Lá é cadeia. Você tocou no assunto fiscal. Lá ele não importa, a sonegação é cadeia. A punição vem. Seja quem for. Eu fui pro Barcelona. Branco, preto, amarelo, azul, rico, pobre. Praticou o crime, vai preso. Eu fui pro Barcelona em 2013, o Sandro Rosell não podia ficar na Catalunha. Não podia, os caras matavam ele lá. Ele pediu demissão do Barcelona. Teve que sair de lá da região. E tem que sair da cidade. Vamos supor, quem? O presidente do Barcelona. Foi deposto. Aí eu falei, mas ele não pode nem morar aqui, porque se ele morar aqui, os caras matam ele na rua. Tipo assim. Isso o pessoal te disse lá. O pessoal falou que ele tinha que mudar de lá. Não teve que Não tinha mais clima. Não tinha que ficar na região da Catalunha. Não tinha mais clima. Porque quando descobriram que o Barcelona foi lesado e que lesou o Santos e que fizeram a tramaia com o pai do Neymar, com eles e tal, que o time deles foi lesado. Porque, na verdade, o Barcelona deu 100 milhões. Mas só chegaram no colo do Santos quanto? Uma vergonha. Deu 10 milhões pro Santos, uma vergonha. Deram 10, 12 milhões. 10 milhões de euros, 30 milhões. Teve que dividir com a DIS ainda, porque 60% do Santos e 40% da DIS, né? Uma vergonha. 40% da DIS. Mas o problema é que aí a pessoa fala assim, poxa, mas nós vendemos faltando 6 meses para estourar o contrato, ele sai de graça. Não, vocês não venderam faltando 6 meses. Vocês venderam faltando 4 anos, que o contrato era até 2015, vocês venderam em 2011. O que a FIFA não permite. Não poderia ter vendido ele com 4 anos de contrato para frente. Quer dizer, foi um pré-contrato. Depois o Real Madrid... Foi um ato lesivo ao Santos Futebol Clube. Depois o Real Madrid... Lesivo e criminoso. O Real Madrid, segundo informações da Tribuna, que essa Tribuna fez várias matérias sobre o Estado de São Paulo, Jovem Pan, ofereceu 100 milhões para o Santos de euros, mas o Santos estava preso com os 40 que tinham recebido lá. E quer dizer, então, na verdade, o criador... Que tinha uma proposta maior pelo Neymar, do Real Madrid. Ele foi evoluindo. Ia comprar, ele foi evoluindo, né? Em 2011 era o Luxemburgo chamado de filé de borboleta. Depois ele foi evoluindo. O Santos foi campeão da Libertadores. Ele jogou bem na final da Copa do Brasil. Copa do Brasil, Libertadores, campeão o Neymar paulista. Jogou bem na seleção, fez gols na seleção, se tornou artilheiro da seleção. Então de 2001 a 2013 o Neymar evoluiu. Aí o Real Madrid ofereceu Paris Saint-Germain. Tal, o que aconteceu? Ele podia escolher qualquer... O negócio é o seguinte, ele podia, como pode, né, jogar em qualquer clube de futebol. Pelo talento que tem, ninguém está discutindo o talento dele, só que eticamente, moralmente e em cima do contrato que estava estabelecido, não só pelo investidor, enfim, pela DIS, lesaram o investidor, lesaram o Santos Futebol Clube, correto? Isso é processo, eu não estou falando nenhuma novidade, está tudo em processo na Espanha, porque aqui no Brasil também o processo não caminhou, o processo foi trancado. O processo... Foi trancado, tá capengando, enfim. Só que na Espanha, o detalhe é o seguinte, está tramitando, estão fazendo todas as contas, estão analisando todos os pactos extra, né, e principais e acessórios, aditivos ou não aditivos. E o Santos já pôs o advogado lá, que é na parte dele também. Só que o Santos também é réu na situação que eu acho absurdo. Cruzando conta bancária. E ainda fizeram o Santos de réu, porque... O Santos é réu na Espanha? Porque fizeram um contrato, no contrato, que é um absurdo. No contrato dos 10 milhões de euros que veio para cá, diz que se tivesse algum problema no contrato, o Santos tem que arcar com 50% do problema também. Pô, e ainda concordaram com isso? Então, quer dizer, o Laor, né? O Laor. Agora, você lembra, o Maradona ficou sem entrar na Itália durante 15 anos. O Zico, idem. Senão o Zico, se pesasse na Itália, é a mesma coisa. Por quê? Porque lá a sonegação fiscal é seríssimo. No Brasil também é. Só que o Brasil, se você paga a tua dívida antes da denúncia criminal, você é perdoado, extingue a punibilidade.
Correto? É até uma forma de você estimular o pagamento. Até aí tudo bem. Só que lá é um outro instrumento. Você sonegou, acabou. Cana. É gravíssimo. Porque o entendimento ético, moral, é da lesão à sociedade. Isso é muito bom. O peso que eles dão é muito Sim, maior. O valor, a sociedade, o valor do Estado, porque o Estado, ele protege a sociedade. A função do Estado é proteger a sociedade. Muito embora discutam, não, o Estado tem que ser forte. Um Estado garantidor da integridade física e moral do indivíduo, da família e do coletivo, ele tem que ser forte. Não tem nada a ver com autoritarismo, mas é a força do Estado que garante a liberdade, os valores democráticos da República. É isso. Tem que ser menos interventor e mais organizador da mas sociedade, a força de um Estado não significa intervenção, significa a garantia. Outra coisa que eu me dirigi aqui para o programa, refletindo, sempre refletindo, é o seguinte, a lei não precisa falar, nós temos muitas leis, é lei para a mulher, é lei para o idoso, é lei para criança, é lei para o branco, é lei para o negro, é lei para o amarelo, é lei para o azul. Não, é lei para a pessoa humana. Porra! A lei é uma só, né? Sabe, bateu, é preso. Torturou, é preso. Estuprou, é preso. Independentemente da sua condição social, quem regula a proteção é o fato de ser humano. E uma coisa também acho que é importantíssima. Todos os seres vivos merecem proteção, e existe essa preocupação atualmente, né? Aí vem os animais, enfim, e a natureza também, o meio ambiente. Hoje, a pior coisa que existe é um crime ambiental e está perfeito, porque é o lugar que nós vivemos, é a garantia do presente e do futuro. Não é? Então, isso significa valor de uma sociedade. E o país, e o brasileiro, ele está muito assim, letárgico, de se manifestar, porque a manifestação muitas vezes parece o quê? Parece que não, eu não vou, ou não vou porque não dá. Eu escuto isso de pessoas estudadas. É assim mesmo, ainda escuto isso. Não é assim mesmo. Não pode ser assim e não deverá ser assim. O momento é muito oportuno para a gente dar uma virada nessa página e mudar esse país. Mudar a sociedade, botar na cadeia esses criminosos, seja quem for. A gente já tem conversado isso, sabe? Pode ser político, pode ser empresário, pode ser delegado, pode ser juiz, pode ser quem for, médico. Porque hoje você vê em qualquer setor, nem na igreja, né? A gente não tem mais nenhum setor que é incólume, é puro. Todos os setores da sociedade brasileira estão sujos, infelizmente estão atingidos pela corrupção. Né, pela ausência de valor, e isso tem que mudar. Basta a sociedade querer. É simples, são valores. A gente tem que lutar por isso. E aí, quando você fala dos políticos, aí eu vou complementar dizendo que é o seguinte: o voto é a maior arma para você garantir e separar o bom do mal. Para limpar. Né? Mas o sistema político também tem que beneficiar. Sim, mas votando certo, renovando. Perfeito. Porque não adianta. A gente vê políticos aí que estão há 20, 15, e o que eles fizeram? Nada. Então, enriqueceram. Fizeram para eles mesmos. Sim, enriqueceram. E para a curriola que o cerca. Agora, vamos mudar a postura. O voto é muito mais importante do que um emprego que é prometido. É prometido, não é garantido. Um dinheiro que, olha, você quer votar em mim? Aí, vota quanto você quer? Os caras dão R$100. Os caras dão um pé de chinelo. Sabe? Depois pega outro pé de chinelo depois da eleição. Mudar, realmente. A gente nem sabe muito, porque hoje eu estava escutando a rádio, né? Aí uma senhora, né? Uma mulher estava reclamando do excesso de maconheiros na hora. Não. O Romano vai dar risada, mas estava reclamando, eu escutei. Vou dar rádio, na Rádio Rock, na Rádio Mix, no programa do Paulo Schiff, estou dando a rádio aqui. Isso é cultural, a maconha é cultural. Eu não sou maconheiro, sou cultural. Ela estava reclamando que ela gosta de correr na areia fofa à noite, né? Não, mas veja bem, nós estamos rindo no direito dela. Sim, eu sei, mas... Não, escuta, que só tinha guarda municipal na hora da praia. E de costas pro mar. Ela estava de biquíni também? Não estava. À noite correndo. Não, mas tu vê como a gente... Ela falou... É preconceituoso, né? Preconceituoso. Não, ela falou que foi correr lá e tinha muitos desocupados, que ela achou desocupada, tal. Aí, neste programa aqui mesmo, nesse programa democrático, há 2 anos atrás, eu reclamava, porque eu saí com o meu cachorro é grande. No TV com Debate. Eu falava que a praia era um maconhódromo, mas não tinha problema nenhum para mim. Você não se sentia incomodado. Isso, eu também não fumo, não acho o cheiro muito repugnante, só confesso que eu não acho o cheiro ruim,
Mas esse é um problema que eu não vou falar que é ruim, isso eu não acho ruim. Mas eu andando na praia, mas eu ficava pensando quantas pessoas da terceira idade, de 80, 70, 60 anos, que não gostariam de estar numa quarta-feira como hoje, poderiam chegar agora, passear com a sua esposa, tomar água de coco 10 horas da noite, que não vão para a praia por causa desses esquemas, que acham que está associado com... Às vezes o cara está fumando maconha lá e não está nem aí, não é ladrão, não é nada, não é? Mas aquela rodinha de 8, 9, pode, de uma certa maneira, eu conversei com muitas pessoas da terceira idade, que ficam meio melindradas. Então ficam em casas. Aí essa senhora na rádio falou, puxa, só tinha guarda municipal na orla, na parte cimentada. Eu pensei, puxa, que bom, pelo menos na orla tinha guarda municipal, legal. Mas que na areia não tinha à noite. Falei, poxa, eu pensei assim, puxa, será que ela não está exigindo muito na areia? Pô, mas eu falei, poxa, por que o cara não fica fumando maconha na casa dele com a avó dele, com a mãe dele? Por que ele tem que fumar na praia? Pô, acende o baseado, vem no TV Com aqui. Agora o cara não, ele quer falar pra mãe dele que ele é bom menino e fuma, pô, tem que fumar maconha em casa. Se o cara quer fumar, ele tem que fumar. Agora o cara, ele se esconde na casa dele pra fumar na sociedade, na rua. Ele tem duas identidades, Então, aí o que acontece? Aí a mulher falou, agora eu vou me portar, agora o Romano vai dizer, chega o policial militar, ele vai pegar o cara fala, sou viciado, irmão, qual o problema? Vai fazer o quê? Vai ficar 3 horas na delegacia, tira um policial militar do seu trabalho, então o cara nem vai pegar mais isso. Então o cara não vai nem mais pegar isso. Então essa senhora que, de uma certa maneira, ela pode estar com a razão, o policial dá risada, por quê? Porque já ficou institucional. Então a gente acha assim, o Neymar, o pai do Neymar pode ter feito, mas é normal. Não é normal, é errado. Porque quando o Kaká saiu do São Paulo, ele falou, não quero sair pela porta dos fundos, eu quero sair pela frente, o São Paulo tem que ganhar dinheiro. Então o Neymar devia chegar, olha, eu sou do Santos, eu quero ficar milionário, mas o Santos também merece ser o quinhão. Porque quando eu chegava aqui e não tinha dinheiro, o Santos me pagava condução, me pagava 25 mil por mês e tal. Então o seu Neymar tem que ser tudo de bom, né? Ele já processou gente, viu? Já processou, tá? Então eu tô falando aqui, ele merece... Tem exceção da verdade, não a verdade. Ele merece o salário que ele tem, ele mereceu, é um cara talentoso, talento, é um fenômeno. Não precisava fazer isso nunca, mas não precisavam nunca. vender em 2011, lesando um clube, que é um clube que de uma cidade média. Não é e nós perdemos um título mundial, vai saber que ele tem parcela sim de culpa. Eu acho que a gente... Porque subjetivamente ele não estava... Analisando agora, você acha que não, eu acho que o interferiu na performance dele? Mas quem não se interfere... O time não ia ganhar do Barcelona, mas jogou muito mal o clube, talvez porque o senhor Ganso vendeu 10% do passe dele no Japão. Tem que lembrar isso. Os caras querem trazer o Ganso de volta. Mundial. Mas no Mundial ele criou uma clica lá e vendeu 10% do passe dele. Depois do jogo ou antes do jogo? Não. Eu estava no Japão. Então, mas antes do jogo ou depois do jogo? Quando for o Santos do Japão... Mas isso não é... Quando eu estava no Japão, o seu Ganso criou uma confusão lá e vendeu 10% do passe dele lá. E o seu Neymar, o grupo já devia saber que ele estava vendido. Então o grupo todo não jogou nada. Então quer dizer... Ganso, o Neymar, os caras não valem... Os caras estão milionários. Eu só dizendo assim, que o Ganso, ele falou que não podia ser vendido. Aí eu não atribuo. Eu acho que o Barcelona... O Brasil é maior que essas pessoas. Veja bem, é um absurdo. É verdade. Mas é um absurdo. Então, é um absurdo um funcionário público, um professor ganhar o que ganha, um país que valoriza o chutador de bola, entendeu? Um país que não valoriza professor, um país que não valoriza a enfermeira, um país que não valoriza as pessoas que socorrem as outras, um país que valoriza uma cambada de cachaceira. Isso é... Pô, eu conheço o meio deles, essas cambadas sem vergonha, que só pensam em andar de carro importado, e vai sacanagem, caramba. Então a situação é a seguinte, esse país, a ética tem que voltar. Entendeu? Não tem que é a valorização das pessoas. Um país que não respeita o idoso. Tá? Vamos pegar o exemplo do Japão. Vamos respeitar o idoso. Vamos permitir que ele tenha condições mínimas de sobrevivência: alimentação, estadia, lazer, saúde, remédio. Uma velhice digna, né? Porra, uma velhice digna que a gente vai ser... Estão esquecendo... É claro, os caras que roubam, estão com muito dinheiro no banco, pô, eles vão ter uma... A aposentadoria privada dele já está garantida. A aposentadoria na privada deles vai ser ótima, sabe? Mas quem trabalha, quem é honesto, como nós, como a maioria, entendeu? Vai ter que trabalhar. Tem aposentado tendo que, mesmo sem saúde, tendo que voltar a trabalhar. Não tenho procuração nenhuma. A minha mãe é professora, né? Faleceu, enfim. Mas a aposentadoria dela era uma vergonha. Era uma vergonha. Assim, graças ao meu pai, enfim, que todo mundo trabalhava, etc e tal... Ela teve uma vida sempre digna, mas tem pessoas que passam necessidades. E quem nunca... A classe média, graças a Deus, mas não sabe o que é passar necessidade. Então, eu não defendo... Eu não defendo um Estado assistencialista, não. Mas nós temos que ter a solidariedade suficiente
para jamais permitirmos que pessoas não tenham condições mínimas de morar, de comer, de ter um médico à disposição, de ter um hospital à sua disposição. Pessoas que trabalharam e contribuíram no país, não é possível que as pessoas fiquem... Eu vi isso. Eu trabalhei em São Paulo, aqui não vi, graças a Deus, mas em São Paulo eu vi gente no corredor, cara. Gente entubada no corredor, no chão, gente sentindo dor. Não é possível. Esse país, nós não podemos permitir. E sabe o que é isso? É falta de gestão. Isso é o dinheiro que foi roubado da Petrobras e não foi colocado no hospital, não foi colocado no ensino. Se as pessoas tivessem ensino, elas iriam olhar e ver que o PT, que essa corja toda que roubou o nosso dinheiro e tantos outros, também tem ladrão em tudo quanto é partido. Então tem que pegar ladrão. Eu defendo a pena de morte, não só para crime comum, mas também, uma exceção, para político corrupto. Como acontece na China. Porra, no Irã. Corrupto. No Irã tem fotografia ontem com 4, assim, sabe, pendurado. Tem que pendurar, desculpa. Tem que pendurar. Meia dúzia que vai pendurar. Esse exemplo você acha que... Foi excessivo? Não sei, mas é meu coração, tem que ser assim mesmo. Tem que pendurar e acabou. Para aumentar o... Eu digo, enforcar. Não, mas eu só quis Com a lei. A lei prevendo se mudar a lei... Nos termos da lei. Só para colocar um pouco mais de gasolina, colocar mais gasolina. Mais gasolina, cara. Mais gasolina, olha aqui. Jesus Cristo. O Brasil, por meio do BNDES, financiou a construção do Porto de Mariel, em Cuba. Né? E que agora, com o final do... Coincidentemente, vai acabar o embargo norte-americano a Cuba e os Estados Unidos vão herdar um porto ali a poucos quilômetros de Miami. Porto uma beleza para americano. Construído pelo brasileiro. Exatamente. Com dinheiro nosso. É que vocês sabem muitas escolas, muitos hospitais, tudo funcionando bem. Quantos milhões de dólares? Quantos bi? Quantos bi não? Ó, eu tô com o número aqui. Da construção do porto? Da construção do porto. Desenvolvimento. Ao todo... Ai, senhor. O porto custou 957 milhões de dólares. Quase um bi. De dólar. De dólares. E foi o Odebrecht que fez? Foi o Odebrecht que construiu, claro. O Odebrecht construiu. Foi o Odebrecht. Ou o Camargo Correia. Não, foi o Odebrecht. É o Marcelo que tinha... Que intimidade do Marcelo. E aqui a informação, o empreendimento teve um financiamento de 692 milhões agora, do Banco Nacional de Desenvolvimento. Quantos hospitais? Ao todo, 957 milhões de dólares. Quantos hospitais? Vezes 3? Jesus, 3,35 bilhões de reais. Quantos hospitais dá para construir com esse dinheiro? Quantas escolas? Quanta melhoria do aposentado dá para fazer isso? Quantas rodovias decentes para não ter tantas mortes? Quer dizer, dinheiro, isso não é um dinheiro roubado, isso é um dinheiro que foi financiado. Sim, financiado. Então, quer dizer, eu acho que o Romano tem razão. Só que eu vou te falar uma coisa, esse dinheiro, antes, veja bem, todo dinheiro que é objeto de empréstimo internacional, ele tem que ter o aval do Congresso. Segundo consta, todo o dinheiro que foi aplicado, Cuba, República Dominicana, Angola e Venezuela, Angola, Moçambique, nada passou pelo crivo do Congresso. Segundo, não teve o Congresso. O que por si só já é um vício formal grave. Aliás, de vícios formais, cada dia tem um. Então, isso aí é ridículo, né? É mais uma coisa ridícula que dá a impressão é que o Brasil não precisa de dinheiro para se investir e melhorar a nossa qualidade de vida, né? Esse dinheiro poderia ser muito bem aplicado aqui. Claro, evidente. O Porto de Santos, por exemplo, não poderia receber uma parcela desse dinheiro para fazer a dragagem, melhorar... E nada contra. A FICA fazendo convênio com o Equador, com Bolívia, tudo bem. Mas o PIB do Equador é o PIB de Osasco. Certo? O PIB da Bolívia é menor que o PIB da cidade de São Paulo. É menor que o Guarulhos tem um PIB maior que a Bolívia. O Guarulhos tem um PIB maior que a Bolívia. Então vamos fazer acordo comercial com a Bolívia, mas é um acordo comercial como você vai comprar um pão na padaria. Acordo tem que fazer com a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Suécia, China, país que possa ajudar a gente. Porque senão, perdoamos dívida de um monte de países. Eu pergunto, os países do primeiro mundo perdoam dívida da gente? As relações com a Rússia estão zeradas. Não tem relação com a Rússia. Não tem relação com a Rússia em nada. Na verdade, o Brasil... que deveria objetivar, priorizar essa palavra, priorizar relações comerciais com os BRICS, Índia, Rússia, enfim, todos aqueles países que estão crescendo, são parceiros, são emergentes, são parceiros, têm identidade econômica. China, Estados Unidos, Índia, tem mas mais com os BRICS, né? Que estão nessa subida de crescimento, né? O próprio México também. E outra coisa, México. Ficamos fazendo acordinho com Bolívia, com o Equador. E sem nada contar contra. Que a Bolívia... Nada contra, mas... O Brasil, eu ia assistir ontem e acabei não assistindo. A razão pela qual o Brasil não assinou aquele tratado internacional em que em 80 países, sobre a diminuição, a exclusão das tarifas para produtos eletrônicos e outros tantos, tecnologia, etc.
incompreensivelmente... Não assinou. Não assinou. China assinou, Estados Unidos assinou. Não, sabe, Vão ficar para trás. Vão ficar para trás da tecnologia. Vão ficar para trás. A quem interessa deixar o Brasil tão atrasado? Produtos vão continuar então aqui caríssimos. Ou seja, a gente não pode, não é nem a questão do lazer, mas a questão da tecnologia, a questão do desenvolvimento intelectual através de novos sistemas, que é um novos setor programas. Estratégico. Exatamente. O Brasil tem que dominar essa tecnologia. Exatamente, mas faz a gente ficar caro para os outros baratos, quer dizer, mais uma vez até porque o Brasil quer dominar a questão de produção de satélites, o Brasil quer dominar a produção de caças, o Brasil quer produzir a questão nuclear também é fundamental para fins pacíficos e às vezes para não pacíficos, porque se o bicho pegar mesmo, prevê-se que em 2035 vai haver um conflito mundial em razão da água e não se duvida disso. A gente tem que se garantir, né? A hora que der uma crise, você vai ver que os Estados Unidos botando o pé aqui, infelizmente, e acabou, cara, sabe? Senhores, muito obrigado pelo programa. O programa, infelizmente, o TV Com Debate dessa quarta-feira está chegando ao final. Queria agradecer ao delegado Carlos Alberto Romano, ao Eduardo Filete, a você, nosso telespectador. Nosso tempo está estourado. Muito obrigado. Até amanhã.